O silêncio é uma prece. Por que nós falamos isso aqui? Porque na hora que termina a palestra, nós pedimos o silêncio porque isso ajuda. Vocês ficam pensando, vibrando, ajuda a equipe espiritual a fazer o trabalho do passe individual, que quem queira fazer. Entendeu? E vocês aqui, na casa, quem está escutando pela internet, em silêncio, já está absorvendo essa energia. É simples. Segundo, precisamos de voluntários. A casa precisa de trabalhador. Então, quem tiver interesse, nos procure. Nós arrumamos, nós vamos dar jeito, adequamos o horário, tudo isso, principalmente no bazar. Principalmente no bazar. Que o atendimento a gestantes, nós temos 3 pessoas, que vão ser agendadas, que eu vou falar. E o terceiro e último recado, que me cobraram uma vez, 2, então eu tenho que falar isso de novo, é copiando mesmo. Se você gostou, volte sempre. Se não gostou, volte até gostar. Esse ditado é fantástico. Então, isso nós estamos empregando ele na casa. Dinâmica da casa. De segunda a sexta-feira, o bazar fica aberto, de 8 às 16 horas. O bazar agora é aqui no início da rua. É um portão azul. Na hora que vocês começarem a subir a rua, vocês vão ver um portão azul. É a coisa mais linda. Falta escrever o nome dele lá, que ainda nós vamos escrever. Tem o varal da solidariedade, está do lado, é ali o bazar. E fazemos o atendimento fraterno. Ele está sendo realizado lá. A dona Dalma está no bazar. Ah, não, eu não quero falar com a dona Dalma, eu quero falar com a Giovana. Só agendar que a Giovana vai estar lá presente. Não, vai aqui na casa. Isso aí é fácil. Nós estamos abertos. Às segundas-feiras, das 19 horas às 20 horas, é a palestra, que é um estudo de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Então, é uma explicação dos exemplos de Cristo, vamos chamar assim. Das 20 horas, fazemos o passe coletivo, e quem quiser o passe individual, ela é pegar a ficha e fazer o passe individual. Bom, às terças, das 18h30 às 19h30, é estudo. Hoje nós estamos estudando Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós estamos no capítulo 27, são 30. Então é um capítulo por terça-feira. Às 19h30, nós fechamos o portão, que aí é a vibração, que fica de 19h30 às 20h15, 20h30. Eu sou suspeito de falar. Quem quiser participar, chegue na terça-feira, toda terça, às 20h15, às 19h15, aí depois vai lá para dentro. Não precisa assistir a primeira parte. Vão lá para dentro. Deita na maca e deixa que a espiritualidade faça o trabalho. É acreditar, é ter fé. É o exemplo mais concreto que eu vejo assim, o que é uma fé. Às quartas, a reunião mediúnica, de 19 horas às 20 horas, é fechada ao público. Às quintas, é o atendimento a gestantes, é agendado, com a dona Edmê ou Viviane. E temos uma terceira pessoa, que é a Jane, que é a nossa palestrante hoje. Mas isso nós coordenamos como que ela vai, né, Jane? Eu te coloquei. Eu fiz parte, mas
Vamos voltar a trabalhar. Às sextas, não temos atividade na casa. Aos sábados, temos um grupo de estudo de 19 horas às 20 horas. É o Evangelho segundo o Espiritismo e Chico Xavier, escrito por Emmanuel, Fonte Viva. Sensacional esse grupo. Aos domingos, de 8 da manhã às 8h30, 8h45 mais ou menos, nós visitamos um frequentador da casa, para saber o que aquela pessoa tem necessidade, o que ela precisa. E, olha, a satisfação que nós estamos tendo, que essas famílias que estão nos visitando, esses frequentadores da casa que estão nos visitando, só estão agradecendo pela nossa presença. E ficam felizes por estarmos lá e saber que a casa pensa nela, que a casa vê ela, vê que se precisa de algum apoio. E uma vez por mês, esse mês de junho, nós realizamos domingo, ontem, é o estudo da sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino, volume 1. Aqui é onde você começa a entender a Bíblia, traduzida pelo Kardec, codificada pelo Kardec, os exemplos, você me corrige se eu estiver falando. E você vai entendendo quem são aquelas pessoas que ficaram em torno de Cristo, que viveu aquele momento com Cristo. Como são, quem são elas, o que você tira, o que você aprende desses exemplos. Certo? E o último pedido que eu faço a vocês: façam o culto do Evangelho no lar. Isso aqui não machuca ninguém. É uma vez por semana, vocês escolhem o dia e o horário. Se vai fazer sozinho, se vai fazer acompanhado, mas aquele dia, aquele horário é sagrado. Se for sábado, 8 horas da noite, então todo sábado, 8 horas da noite. Não, eu vou fazer terça-feira, quinta-feira, não interessa, mas aquele dia tem que ser respeitado, e aquele horário. Pega um copo com água, deixe do lado, abra o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não tiver em casa, quem queira começar, só pedir a gente que nós temos aqui para doar. Não quero ler o Evangelho, não, porque eu quero ler a Bíblia. Pode ler. Eu quero ler um livro edificante. Pode ler. Você está dedicando 10 minutos a Cristo, ao exemplo, ao Filho do Pai. Terminou aquela, faz a prece, lê o Evangelho, faz um comentário, faz uma prece de encerramento, pronto. Vocês vão gastar de 10 a 15 minutos. Eu quero estender. Pode estender, fique à vontade. A gente não paga academia para fazer musculação, fazer pilates, fazer yoga, fazer tudo. Isso aqui você não paga nada, é de graça. Você está exercitando o espírito, está alimentando o espírito. É uma coisa simples. E hoje a Jane é com você, aí agora. Faz uma coisa, pode? Boa noite a todos. Estou vindo pela terceira vez aqui, quase que depois de 2 meses. Meu nome é Jane Noronha, a maioria que me conhece, Beto. Hoje eu tive que conhecer a esposa, o Alicelso com a esposa. Então a gente passa muito tempo passei muito tempo afastado, mas a gente sabe, olhando assim e vai reconhecendo as pessoas. Que bom encontrá-las na casa. Que bom encontrar vocês aqui, que estão igual a mim, buscando a luz, a paz,
do amor de Jesus, com as bênçãos de Deus, os amigos espirituais, né, que estão sempre junto de nós. Então, como Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, entre eles eu estarei. Eu tenho certeza que nesse momento Jesus está conosco aqui nessa casa, junto com cada um de nós. E eu agradeço, Jesus, a tua presença aqui entre nós. É tudo que precisamos. Jesus junto de nós. Então, a mensagem da noite são vários livros espíritas que falam sobre a mulher samaritana. Em diversas passagens do Evangelho de Jesus, ele acolhe, incentiva, permite, possibilita e aceita a presença feminina, apesar da cultura daquela época que parece que ainda não terminou, pelo que a gente tem visto por aí, né? As dificuldades das mulheres ainda hoje. E Jesus foi o que mais nos protegeu, as mulheres, né? Tem alguns livros que a gente lê que falam que Jesus era feminista, né? Não vou falar, mas que ele nos tratava como todos, de igual para igual. Foi Jesus que começou. E nessa mensagem de hoje, da mulher samaritana, Jesus destina às mulheres a esperança. As mulheres que o seguiam da comunidade judaica, elas não tinham voz ativa, nem representação maior, mas é inegável que exerciam um papel social importante na sustentação da vida familiar e na formação moral das crianças. Como até hoje, a maioria das mulheres, né? Esse é o papel, né? Jesus sempre tratou a mulher com respeito humano, aceitando-lhe a cooperação nos trabalhos missionários. Os evangelistas, se a gente pegar o Evangelho, até o Antigo Testamento também, as mulheres estão presentes nesses trabalhos dos evangelistas, né? Então, elas proporcionavam a Jesus e aos seus discípulos hospedagem, alimentação, vestuário e o que mais, né, fosse solicitar e fosse necessário para aqueles discípulos e que estivesse ao alcance delas, né? E no Evangelho de João nos conta que houve uma situação lá em Jerusalém que Jesus, para o nosso exemplo, achou melhor sair de lá, para evitar muitos conflitos. Que, gente, se a gente estudar a história, ler sobre o Evangelho, ler sobre Jesus, nós não sofremos foi nada, gente. Ele foi muito humilhado, muito pisado e agia com muita doçura, com muito amor, com muita calma, né? E nos conta nessa passagem do Evangelho que Jesus e os seus discípulos saíram de Jerusalém e seguiram para a Galileia. Mas Jesus não seguiu pela estrada real, a estrada principal, que era ao lado do Rio Jordão, do curso do Rio Jordão. Ele abandonou de propósito a rota habitual
pois ele sentia necessidade de atravessar a província de Samaria. E Samaria ficava entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. E a jornada do Mestre e seus discípulos fora longa. Eles andaram cerca de 50 a 60 quilômetros para chegar na Samaria. Mais precisamente a cidade de Sicar ou Siquém, né? Aí ele preferiu ir por essa estrada íngreme, difícil de subir, tem a descrição toda no Evangelho como que era, cheia de pedras pontiagudas e enfrentando um sol quentíssimo. E Jesus estava um pouco cansado, coberto de pó, garganta seca, desejando água límpida e refrescante. E ele estava meio enfraquecido daquela jornada que iniciou-se de manhã. E quando ele foi chegando próximo a Sicar, ele viu o poço de Jacó e assentou-se ao lado, na beira do poço de Jacó, que ficava nos terrenos que pertenceram ao patriarca Jacó e foram doados por ele para seu filho José. E o poço ficava a poucos quilômetros da cidade de Sicar, segundo o relato do Velho Testamento, né? E esse ponto do Velho Testamento, que esse patriarca fizera brotar água da pedra. Em verdade, é uma corrente subterrânea. E consta até que Jacó era o pai de Maria, mãe de Jesus. E Jesus lá ficara, lá na beira do poço, e os discípulos foram até Sicar para buscar alimentos e frutas. E nesse tempo que Jesus estava lá, fala-se da hora sexta, era meio-dia, sol quente, né? E ele estava com muita sede, e cada vez que ele olhava para a fonte, mais aumentava a vontade dele, a sede dele, né? Olhando aquela água fresquinha ali, tão perto dele, mas sempre não era acessível a ele. Por quê? Pois ele não tinha nem corda e nem o cântaro. O cântaro é uma jarra com duas alcinhas para retirar a água de dentro do poço, e o poço era muito fundo. Então Jesus esperava que alguém aparecesse ali e pudesse, né, tirar a água e servir para ele. Era costume as mulheres com seus cântaros, né, que também é uma Bíblia também, dirigirem-se às fontes para buscar água, pois em muitos lugares as fontes secavam nessa época. Mas o poço de Jacó era uma água que vinha de baixo, subterrânea, né? E era constante e duradoura. E Jesus, estando lá à espera de que alguém aparecesse, chega uma mulher samaritana para buscar água. Ela trazia cântaro para recolher o precioso líquido, porque o poço você tem que jogar alguma coisa para puxar água. Hoje eu não sei o que é assim, tem uma manivela do lado para você puxar, né? Mais ou menos por aqui a gente sabe sobre poço, né? Sobre... E a mulher, percebendo que Jesus era judeu, talvez até pelas vestes, ela se surpreende com o olhar daquele forasteiro judeu que ali estava, parecendo esperá-la. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues nos descreve que a samaritana não se sentia tranquila, como se estivesse sentindo que alguma coisa estava para acontecer. Emoções desconhecidas tumultuavam o seu espírito. Gente, imagina a energia que ela estava sentindo, recebendo de Jesus, nas proximidades de Jesus. Essa energia de Jesus,
sabemos dimensionar, ela começou a sentir aquilo tudo ali, mas ficou meio confusa. Mas ela encheu o seu cântaro de água e, ao voltar-se para ir para casa, ela ouve a voz de Jesus, que fala com ela: dá-me de beber. E ela fica mais surpresa ainda. Como é que aquele estrangeiro ousava lhe dirigir a palavra? Que homem é esse que se atrevia a dirigir a palavra a uma mulher samaritana? Judeus e samaritanos não costumavam se falar. Ela questiona: será que ele ignora a regra que não permite ao homem conversar com a mulher na rua? Se não fosse com a sua mulher, filho ou parente? Você já pensou, gente, as mulheres daquele tempo sofreu mais que nós agora, né? Com isso tudo que a gente tem visto aí. Já melhorou bastante, né? E fala: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou samaritano. E Jesus conhecia a situação que havia entre os dois povos, porque Samaria já não desfrutava mais das glórias do passado, porque ali se instalaram povos exilados de toda a parte do império, que ali se estabeleceram numa mistura de raças e crenças. E por essa mistura de raças e crenças e religião, né, os samaritanos eram mal vistos pelos judeus, que os consideravam gente de má vida, hostilizando-os. Eles foram até proibidos de frequentar o templo de Jerusalém, que tinha lá um monte de jeguezinho. Mas Jesus tinha uma mensagem a dar. Uma mensagem de conciliação e consoladora. Jesus programara aquele encontro. Para isso, Jesus deixara de propósito a estrada real, a estrada à beira do Rio Jordão, né? E preferiu subir as serras. Aquela mulher, ele a escolhera para ser a condutora da sua mensagem ao povo de Sicar. E Jesus responde para ela mansamente: se conheces o dom de Deus, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar água viva. E ela pergunta: que vem a ser essa água viva? Onde a tens? Se a água que aqui existe é apenas desse poço. E Jesus responde: não essa água física que hoje bebemos e que amanhã voltamos a ter sede, mas aquela que sacia a vida eterna. E uma dúvida, porém, deixa ela inquieta. Com muito respeito, supondo que Jesus falasse do poço de Jacó, que estava à sua frente, ela fala: acaso serias maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gado? Então Jesus, com aquela percepção dele, sentiu que tinha conseguido despertar interesse da samaritana, daquilo que ele falou, né? E continua Jesus: mulher, a água viva é aquela que sacia a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no magnetismo do seu olhar, continuou: esse poço de Jacó secará um dia. Não sentes a verdade das minhas palavras afirmativas ante a tua sede de todos os dias?
porque ela ia todo dia lá no poço buscar água, a água, né, era aquela buscava lá. E Jesus quis mostrar para ela a diferença entre a água que ele estava oferecendo para ela, daquela do poço. E falou: essa água que você busca todos os dias, ela não mata essa sede. Ela não é essa água que eu estou te oferecendo, essa água viva. Porque os que beberam dessa água viva estarão eternamente saciados. E eterno conforto lhes refrescará os corações, os nossos corações, né? Porque a mulher escutava aquelas palavras que lhe chegavam com profundo respeito. E aquela energia, aquela emanação, né, de Jesus, ela estava sentindo e estava vendo que tinha alguma coisa de diferente naquilo ali. E pediu: Senhor, dá-me dessa água. Eu estou interessada nessa água. Mas Jesus fala com ela: ouve. Jesus começou a esclarecer sobre fatos e circunstâncias íntimas da vida da samaritana, da sua vida particular, explicando-lhe o que era necessário fazer para que a sagrada emoção do amor divino, lhe iluminasse a vida, a alma, afastando-a de todas as necessidades da penosa existência material. E, observando que não havia segredos para Jesus, para aquele homem, a samaritana chorou e respondeu: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Penso na melhor maneira de purificar e santificar meus atos. Porque tenho a felicidade de ouvir tuas palavras. Ensina-me, Senhor, o melhor caminho. Disse Jesus: em verdade afirmo que te virá um tempo em que a Deus se adorará só em espírito, porque o Pai é espírito. Por isso venho abrir os corações. Daí, a alguns instantes, chegaram os discípulos que tinham ido esticar buscar alimento e encontraram Jesus conversando com aquela samaritana, né? Com aquela mulher. Ficaram meio assim, acharam meio estranho, mas ninguém fez nenhuma observação. Então, né? Uma coisa muito sublime que estava acontecendo naquele momento. E a mulher, depois de ter compreendido quem era aquele profeta, ela deixou ali o cântaro e foi até a cidade, onde ela contou aos moradores tudo que Jesus lhe dissera e como ele sabia do passado dela. E convidou aquele pessoal lá desse carro para ir ter com Jesus. E eles acreditaram no que ela falou, porque eles conviveram com Jesus. E Jesus ainda passou 2 anos lá com eles. Então, essa água viva é o Evangelho de Jesus, que é nele que, se a gente ler, aprender, é a água viva que nos fortalece, né? Quantos ensinamentos nessa passagem do Evangelho, e quem quiser se inteirar todinho, é o Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 42, ele conta essa história todinha. Eu dei uma resumida, falei mais ou menos, acho que deu para entender, não deu? Que Jesus que Deus tinha uma proposta para aquela mulher através de Jesus, e Jesus foi fazendo tudo direitinho que era necessário para que ela
encontrasse a água viva, que é o Evangelho de Jesus. E esses ensinamentos, por exemplo, primeira coisa ali que a gente pode observar e destacar são os rompimentos com os preconceitos. Porque Jesus, sendo judeu, dirige a palavra a uma mulher que sofria um menosprezo por ser considerada inferior e ainda era samaritana, portanto, odiada pelos judeus. Tanto que ela se assustou quando Jesus lhe pede água, porque eles viviam uma situação muito difícil lá, entre os judeus e samaritanos. Mas tem uma parte também no Evangelho que Jesus, essa bondade dele infinita, com os ensinamentos que veio trazer, naquela parábola, né, que tem um homem caído na estrada, que passou um levita, um vale, e quem socorreu foi um samaritano. Então, ele mostra esse samaritano nessa parábola também, mostrando que nós somos todos iguais. Que ele, o samaritano, eles eram tidos como pessoas de má vida, pessoas assim, mas em sua oração, como foi ele que socorreu aquele homem que estava caído na estrada. Né? É uma das parábolas de Jesus, para nos mostrar que nós somos todos iguais. Então, nessa mensagem, essa mulher sofria muito e Jesus dirigiu a palavra a ela, nos mostrando para acabar com o preconceito, né? Nós, na qualidade de cristão, seguidores de Cristo, deveremos adotar essa postura em nossas vidas, evitando qualquer tipo de desprezo, de indiferença, pelo preconceito de qualquer ordem, de religião, de condição econômica, de etnia, né, de grupo biológico, porque lá eles tinham essa briga por causa da formação deles, né, que não eram puros, eram uma mistura de raças. Então Jesus nos mostra que nós precisamos seguir esse exemplo dele. Né? Todos nós somos filhos de Deus, devemos nos esforçar para nos amarmos, independente de religião, de cor, de raça, de etnia. E se a gente ainda não consegue amar aqueles que são diferentes de nós devemos exercitar o respeito que, através das reencarnações, irá se transformar em amor. Em cada reencarnação nós vamos, se a gente continuar ouvindo o que Jesus nos ensinou, conseguirmos colocar em prática e seguir Jesus, isso tudo vai ser transformado. É isso que está sendo falado no Evangelho, né? Que a Terra vai se transformar num planeta de amor. Pode até demorar um pouquinho, mas nós estamos caminhando para lá. Nós estamos aqui hoje fazendo isso aí, aprendendo com Jesus o que precisamos fazer para o nosso crescimento espiritual, para a gente aprender a amar. É Jesus que ensina. E a água viva nós podemos beber a qualquer hora. Porque à luz da reencarnação, nós vamos renascer, ou já vivemos, já tivemos em outras vidas, diversas classes sociais. Nós não sabemos quem nós somos, de modo que não há mais nada que justifique o desprezo que nos faz infelizes por causa do preconceito e nos afasta do amor. Nós somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Jesus ensinou a necessidade de convivermos com todos pacificamente. Tanto que ele conviveu com homens e mulheres, ricos e pobres, saudáveis e doentes,
de boa ou má reputação. Jesus conviveu com todos e tratou a todos com o mesmo carinho, com o mesmo amor. É o que nos ensina a água viva. Na conversa com o samaritano, Jesus falou da água viva, que é a representação da sua mensagem libertadora e consoladora, que nos liberta da ignorância espiritual. Essa ignorância espiritual tem nos causado tanto sofrimento e comprometimentos por não conhecermos a água viva, né? Porque nós deixamos para segundo plano a necessidade de amar. E a mulher estava cansada daquela rotina de ficar toda noite, toda tarde, toda noite, buscar água no poço de Jacó. Diariamente ela ia lá. E quando Jesus lhe fala da água viva, que elimina a sede para sempre, ela imediatamente pede a ele essa água. E muitos de nós estamos cansados, desestimulados e às vezes tristes com as nossas ocupações habituais, porque nos falta essa água viva. Nós estamos carentes e sedentos e nem sequer às vezes percebemos o que está nos faltando, que é a água viva, que é o Evangelho de Jesus, que tem tantos ensinamentos, que nos clareia a mente, que nos cura fisicamente também, porque o nosso pensamento, as doenças começam nos nossos pensamentos. E onde buscar a água viva? No Evangelho de Jesus, na leitura edificante, na conversa fraterna, analisando e refletindo sobre as obras e os feitos de Jesus. E também no tempo religioso, por exemplo, na casa espírita, na igreja, é lá que a gente busca a água viva, que a gente recebe a água viva. É aqui que nós estamos recebendo hoje, através do Evangelho de Jesus, a água viva. E vai nos fazer analisar algumas coisas, nos questionar. E nessa mensagem, Jesus nos orienta ainda da necessidade de nos conectarmos com Deus, em espírito e em verdade. Porque naquele tempo era diferente o modo de eles expressarem, nem ainda não conheciam a verdade. Alguns sim, né? Porque a gente sabe que tem por exemplo, o Clube dos 500. O Clube dos 500 eram pessoas que nem nós, que ouviam Jesus, que estavam programados para passar isso que nós estamos fazendo, passar o Evangelho para os outros. Esse era o grupo. Então, viveram no tempo de Jesus, mas eles estão presentes até hoje junto de nós, esses dos 500. Também isso tudo tem, se procurarem nos livros, né, da doutrina espírita, nos livros de Jesus, a gente entende a explicação. Vários lugares tem. Eu leio tanta coisa, gente, depois fica difícil eu gravar o que eu li. Mas são livros espíritos que nos ensinam, né, sobre Jesus, sobre Deus. Então, não importa o local que você vai se conectar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, pode se dar em qualquer lugar ou circunstância. Não precisa ser dentro da casa espírita, dentro da igreja evangélica, né? Esse encontro com Deus, essa conversa com Deus pode ser em qualquer lugar. Através do bem que se vivencie, da oração sincera, desde que estejamos ali de corpo e coração. E a gente tem que entender que
nós às vezes não fazemos isso. Nós todos temos a centelha divina que Deus nos deu, porque nós somos filhos dele. Nós precisamos acender essa centelha, fazer brotar essa luz. E Deus é assim, gente. Se eu não falo com ele o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, ele fala assim, a Jane tá tudo bem com ela, me procura, ela não fala comigo, então tá tudo bem com ela. É ou não é? Se eu não falar com ele, conversar com ele como se eu estivesse conversando com um amigo, que ele é meu amigo, é meu pai, meu amigo, a gente tem que conversar com ele agora. Nós vamos receber aquilo que nós precisamos, que ele achar que a gente precisa, mas ele precisa saber o que eu quero, o que eu preciso, e ele vai direcionar. Porque Deus tem caminhos que ninguém de nós reconhece. Esse, por exemplo, caminho que Jesus fez, foi a mão de Deus, o caminho de Deus para ajudar a samaritana. É assim que Jesus faz com nós, ele arranja alguém para ir lá perto de nós, para nos ajudar, com uma palavra amiga. É ou não é? Às vezes você está precisando de ouvir alguém te falar alguma coisa de Jesus, de Deus, levantar o seu astral, vamos dizer assim, através de Jesus. Então, esses contatos com Deus nos permitirão absorver água viva com alegria, tornando-nos criaturas mais conscientes das nossas ações na atual reencarnação, né? Na atual encarnação. Agindo sempre, nós precisamos sempre agir em favor da paz e da misericórdia, que isso vai gerar a nossa felicidade, não só a nossa, como de todos que estiverem à nossa volta. Né? Principalmente dentro do nosso lar, nós precisamos ser amigos, carinhosos com a nossa família, que ali é o nosso primeiro núcleo, né? A gente precisa ser carinhoso, como Jesus foi, amigo, e às vezes a gente tem essas dificuldades de tratar aquele que convive conosco 24 horas, com carinho, com amor. E às vezes a gente trata o amigo assim, que deve ser tratado também, mas a gente precisa se acertar no nosso lar, né? E essa mensagem nos dá coragem, porque ela permite, que ela nos mostra que Deus permite participarmos de sua obra, apesar das nossas fraquezas no passado. Não é esse o exemplo? Jesus socorreu ao samaritano através de Jesus. Quanta coisa ela fez de bom. Levou a mensagem de Jesus até o povo lá de Samaria, de Sicar, né? E ele nos dá o que mais precisamos, a água viva, que é para saciar a nossa sede espiritual. A água viva, que é o seu Evangelho. Nos mostra também, essa mensagem, que nós não podemos vencer obstáculos sozinhos. Deus está pronto a nos ajudar. Porém, precisamos reconhecer que nós necessitamos dessa ajuda, como eu acabei de falar, e pedir ajuda, senão ele não vai ficar sabendo, vai falar, tá tudo bem, ela está nem aí, dizer que as coisas estão difíceis, mas se eu não busco Deus, Jesus, os amigos espirituais de luz, ninguém vem me socorrer. Quer dizer, até vai, né? Mas já com mais dificuldade, como Jesus aqui como essa mensagem nos mostra, Jesus passou por um caminho dificílimo até chegar a Samaritana, até chegar a ela. Porque Deus sabe o que é necessário para cada um de nós. E nós temos que saber que Jesus, ele
foi, desde que ele chegou aqui, há 2000 e tantos anos atrás. Ele continua sendo para cada um de nós generoso, brando, pacífico, misericordioso, nos mostrando a luz do esclarecimento, a luz do seu amor, e continua nos chamando, como ele fez com a samaritana. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós precisamos entender e agradecer a Deus que Jesus quer nos dar a água viva. Ele só quer que o busquemos, enquanto Ele está se deixando encontrar, né? Por enquanto Ele se deixa encontrar por nós, se nós o procurarmos. E Chico Xavier, no livro Fonte Viva, Psicografia de Chico, é de Emmanuel, ele fala o seguinte: é muito doce escutar o vinde a mim. Porém, para falar com verdade, nós temos que nos perguntar o que Emmanuel nos faz a pergunta aqui no livro. Já consegues ir até Jesus? Será que nós já conseguimos ir até Jesus? Fica esse questionamento aí. E através do Evangelho, nós conseguimos a resposta certa para isso. Então, gente, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo, trazendo essa energia maravilhosa, me ajudando na minha modificação interior, para que eu me transforme numa pessoa melhor. E cada vez que eu estudo, eu aprendo. Eu não estou aqui trazendo ensinamentos, nem mostrando para ninguém o que deve ser feito. Isso aqui é para mim. E a cada estudo, cada trabalho de passar a mensagem na casa espírita, é crescimento para mim, é bênção para mim. Então eu agradeço a todos vocês, a direção da casa, né, que me dá essa oportunidade, ao Pablo, Dalma, e a todos vocês, que vocês encontrem aqui nessa casa essa luz, a paz e muito amor, que é o que todo mundo que está aqui está querendo e está trazendo. Então, muito obrigada, e se eu puder em outra oportunidade voltar aqui estarei com a permissão de Deus. Agradecido por tudo que eu aprendi. Olha quanta coisa eu aprendi nessa mensagem. E se vocês quiserem, nesse livro também aqui, do Boa Nova, Chico e Humberto de Campos, são vários livros que nos falam. Eu vou te falar, vou falar para vocês, eu li 7 livros, até chegar, até que Deus me iluminou através de Jesus, da espiritualidade amiga, sobre o que eu iria falar. Eu espero que essa mensagem tenha trago para vocês como trouxe para mim. Ensinamentos de Jesus, de paz e amor. Essa é a mensagem que Deus nos permitiu trazer. Obrigada a todos. Nós agradecemos pela presença, pela disponibilidade, tá, Jane? E é interessante porque ela comenta logo agora no final da exposição dela que o Evangelho é o roteiro, né? E o Léo logo no princípio, e assim como faz em todas as nossas reuniões públicas aqui de segunda-feira, estimula o culto do Evangelho no lar, né? Então a gente pode fazer até um link dessa abertura com o fechamento,
através do Evangelho e os estudos, né? A Joane comentou dos livros que ela leu para fazer esse estudo, de todos os outros livros que ela já leu, é através do conhecimento que a gente vai descortinando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos fazer a transmissão do nosso passo coletivo, como de costume, para beneficiar inclusive os nossos irmãos que nos assistem pelas ondas da internet, e logo na sequência o passe individual para aqueles que tiverem a necessidade. Vamos então sintonizar a imagem de Jesus na tela dos nossos pensamentos. Vamos nos conectar com a espiritualidade benfeitora e amiga, silenciando nossa mente, o nosso coração, tomando uma respiração profunda. Levando o nosso pensamento ao alto, e assim nós ousamos rogar: ó Deus, infinita bondade, justiça e misericórdia, rogamos a Ti que, por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais benfeitoras, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética, o passe espírita, e esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e perispiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a vontade sincera de servirmos mais a Ti, na proporção em que servimos mais ao nosso semelhante. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua proteção estejam conosco e com todos que se encontram ligados a nós, encarnados ou desencarnados, hoje, agora e sempre.